Olá, pessoal! Esse daqui é um dashboard que eu criei e você não precisa utilizar aqui segmentação de dados. Eu utilizei o botão de opções para fazer essas alterações aqui nos meus dois gráficos de baixo e esse gráfico de cima, ele fica imóvel porque eu preciso saber a situação aqui de todos os meses do ano. Vamos ver como isso funciona? Para começar aqui o nosso dashboard, vamos começar aqui pelos meses. Então aqui eu tenho a coluna dos meses, lembrando que essa base de dados eu vou disponibilizar para vocês aqui, e essa base eu vou utilizar durante todo o exercício. Eu preciso saber então o somatório de todos os meses. A gente pode fazer o seguinte, e já utilizando algumas funções novas, que é a função único aqui, e eu vou selecionar a coluna para trazer os valores únicos. Então eu tenho todos os meses aqui, e ele aparece um zero aqui porque eu selecionei toda a coluna e está trazendo vazio. Nesse caso aqui, eu sei que todas as informações vão de janeiro até outubro, então eu não vou deixar essa base aqui crescendo. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui Ctrl C aqui na coluna H, Ctrl V, dados, e eu vou escolher aqui remover duplicatas. Me pergunta aqui se eu quero remover da coluna H, eu dou um OK. E eu tenho 11 valores restantes aqui. E eu quero que ele classifique para mim aqui de acordo com os meses de janeiro até outubro. Se eu vier aqui e fizer dessa forma, olha só, ele classifica abril, agosto, fevereiro, e eu vou fazer o seguinte, venho aqui, classificação personalizada, digo que é a coluna H, escolho a lista personalizada aqui, e aqui dentro eu falo para ele que eu quero essa lista aqui. E vou dar um OK e OK de novo. Pronto, aqui eu tenho os meses sendo classificados. Aqui eu vou trazer os valores e vou fazer um soma C bem simples. Soma C, então na coluna do mês, quando tiver esse mês aqui, eu quero que ele some essa coluna do valor, dou um Enter e passo para todo mundo. De forma bem simples, sem muita coisa nova nessa parte. Vou selecionar aqui para criar um gráfico, inserir aqui, e eu vou selecionar um gráfico de linha, que era o que a gente tinha lá. Então, o primeiro gráfico aqui é o gráfico de vendas por mês. Então, vou escrever aqui vendas por mês. Desse jeito, ele vai ficar assim, Ctrl X, venho aqui nessa do lado, Ctrl V. Vou deixar ele aqui em standby por enquanto e vou deixar assim. Partimos para a próxima etapa. Agora, eu vou trazer as minhas categorias aqui para a coluna K. Ctrl C, clico aqui, Ctrl V, dou um ESC para tirar a seleção. Venho aqui em dados e vou remover duplicatas novamente. Ele vai deixar um de cada, me dizendo aqui que temos 6 categorias diferentes. Agora vem a parte legal, venho aqui em desenvolvedor. Se você não tem essa guia aqui ativada, você pode vir aqui em arquivo, opções, e aí você pode vir aqui em personalizar faixa de opções e flegar essa opção aqui. No meu caso eu já tenho, então não precisa. Eu venho aqui no desenvolvedor, eu venho aqui em inserir e eu vou escolher esse botão aqui chamado botão de opção. Então eu seleciono ele e eu vou desenhar aqui bonitinho. A primeira então vai ser feira, então eu vou escrever feira aqui dentro. E eu já posso flegar essa opção, só que não está acontecendo nada, porque eu não estou vinculando isso aqui a nenhum lugar. Então eu vou clicar aqui com o lado direito do mouse, formatar controle, eu venho aqui e eu vinculo a célula L1 aqui e deu um OK. Vou fazer Ctrl C, Ctrl V. A próxima aqui seria alimentos básicos. Feito isso, eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V de novo e eu vou fazer para todas. Açougue. Vou colocar aqui também Ctrl C, Ctrl V novamente. Vou fazer aqui limpeza. Limpeza. O próximo, padaria. E o próximo, bebidas. Veja que nesse caso aqui, o que acontece? Bebidas. Assim, se eu flegar, olha só o que acontece aqui no L1. Eu vou até pintar de uma cor diferente para que a gente consiga visualizar melhor.
Então, clico aqui e ele vai me dizendo o que significa cada uma dessas que eu vou escolhendo. Então, a 1 pra gente é feira, 2 é alimentos básicos, 3 açougue e assim sucessivamente. Então, agora a gente já tem isso daqui acontecendo. A nossa próxima etapa aqui, eu dei uma ajustada aqui do lado, nossa próxima etapa é fazer o seguinte, é vincular essas seleções aqui a uma seleção para trazer os itens. Então, quando eu flegar a feira aqui, ele tem que trazer os itens da feira. Para fazer isso, a gente vai utilizar uma função chamada filtro. Vou fazer aqui o filtro e ele vai trazer qual informação? Vai trazer a informação dos itens aqui. E aí, vou dizer o seguinte para ele também, olha só. Quando na categoria atender ao que exatamente? Aqui é igual. Quando ele atender o quê? Porque aqui eu tenho só um número. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a função parâmetro para explicar para ele o que vai acontecer. Então, quando for 1 aqui dentro, quando nesse lugar, ponto e vírgula, for 1, o que acontece? Você escreve para mim que é feira, considera para mim feira. Se for 2, você considera alimentos. Lembrando que tem que estar corretamente escrito da mesma forma que está escrito ali dentro. Alimentos básicos. Se for 3, vai ser o nosso açougue. Se for 4, vai ser limpeza. E assim sucessivamente, limpeza 5, padaria. Entre aspas, sempre para considerar o texto. E se for 6, a gente vai considerar que são as bebidas. Fecho o parênteses aqui do parâmetro e fecho mais um parênteses aqui do filtro. Dou um Enter e pronto, ele filtrou tudo. Agora, se eu vier aqui, ele filtra exatamente a categoria aqui e traz os itens daquela categoria. Só que a gente tem um problema porque ele está trazendo coisa duplicada aqui. Então, para fazer com que ele traga os itens únicos, eu vou incluir aqui a função único. Vou fechar mais uma vez aqui o parênteses e pronto. Agora ele traz só os únicos aqui pra gente. Muito bem. Então, agora a gente vai colocar aqui que são os produtos ou itens, enfim. E aqui a gente tem que trazer os valores. Para fazer isso, a gente tem que fazer uma soma, porque esses itens se repetem aqui na nossa lista. Então, a gente vai dar uma olhada aqui em quantas vezes esses valores se repetem, né? E eu preciso somar essas vendas. Eu vou utilizar o soma C, só que de um jeito diferente. Então, eu vou selecionar aqui os meus itens, quando for esse item aqui do lado, hashtag, para ele fazer aqui uma crescente automaticamente, ponto e vírgula, eu vou selecionar o valor. Pronto, agora ele já traz aqui o valor para nós aqui do lado. Só que aí, olha só que legal, eu clico aqui do ladinho e ele faz uma crescente automaticamente. Então agora o nosso próximo passo aqui é fazer o gráfico. Eu vou selecionar as informações, inserir e vou inserir um gráfico aqui de colunas. Desse jeito aqui. Só que qual que é o problema? Quando eu seleciono aqui essas outras categorias, ele fica faltando informação. Tá vendo que tá faltando aqui embaixo? Então, a gente vai ter que melhorar isso aqui. Vou dar um delete e eu vou fazer o seguinte aqui para que a gente consiga ter essas informações. Vou vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes e vou vir aqui em Novo. Fazendo isso, eu vou colocar aqui Itens e aqui onde tem o Refere-se, eu vou me referir a esse lugar aqui. Atrás eu vou colocar um hashtag para que ele cresça sozinho. Vou dar um OK. Se eu clicar aqui, olha só, ele seleciona a minha base de dados sozinho. Vou fazer um novo aqui e vou colocar valores desse jeito aqui. E a mesma coisa, vou selecionar essa base de dados, hashtag também, vou dar um OK. Pronto, fecha essas informações aqui, vamos selecionar aqui e fazer o nosso gráfico de colunas novamente, desse jeito. Lado direito do mouse, selecionar dados, eu vou vir aqui em editar, não apaga tudo. Nessa primeira parte, o que a gente vai fazer? Vamos deixar até o ponto de exclamação aqui. E vamos puxar aqui no nosso F3 do teclado. E você puxa aqui a parte dos itens. Dar um OK. E aqui nos valores, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos deixar só até o ponto de exclamação. Puxa no F3 aí, valores. E dá um OK. OK de novo. Aí agora, se a gente selecionar aqui, o nosso gráfico cresce sozinho. Muito bem. Agora, eu vou fazer aqui Ctrl X, vou nesse lugar aqui do ladinho, Ctrl V, tá tomando forma o nosso dashboard.
E agora falta o nosso último gráfico, que é um dos mais simples aqui, mas que a gente vai utilizar a mesma lógica. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou pegar a mesma ideia que eu fiz para esse cara, Ctrl C, vou vir aqui do ladinho, 2 cliques, Ctrl V. E agora eu vou utilizar aqui algumas informações diferentes. Por exemplo, aqui onde eu considero os itens, eu vou considerar o vendedor. Vou dar um Enter aqui e agora ele traz aqui para mim bonitinho. Então, eu vou colocar aqui vendedores e aqui eu vou colocar valores. E vou fazer um soma C, igual a gente fez ali no ladinho. Então, se o vendedor for esse daqui, hashtag, ele faz aqui o somatório dos valores para mim. Fazendo isso, seleciona tudo, inserir gráfico de rosca desse jeito aqui. Ctrl X e agora Ctrl V. Vou começar a fazer os ajustes aqui e vou vir em exibir, tirar as linhas de grade aqui atrás. Vou abrir um pouquinho mais esse meu primeiro gráfico aqui e vou fazer umas limpezas e algumas alterações aqui. Primeiro que design do gráfico aqui eu já tenho algumas coisas prontas. E a parte mais interessante aqui seria em layout da página, cores, essa última opção aqui, chamada aspecto. Ficou assim, mais ou menos, os meus gráficos, e aqui na parte de design ele já me dá algumas ideias prontas. Então eu utilizei esse primeiro aqui, tirei as linhas do fundo, então clica aqui em cima da linha, dá um delete, pronto, ele já some aqui. Utilizei a mesma ideia para esse gráfico aqui do lado. E mais a mesma ideia para esse gráfico aqui de rosca. Então, ele ficou desse jeito aqui, eu vou abrir um pouquinho mais, para eles ficarem em tamanhos parecidos aqui, já que esse tem mais informação. O que está faltando aqui são os botõezinhos de opção, que a gente acabou de ver ali atrás. Então, selecionei aqui para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Vou tirar aqui as linhas de grade também. E aqui são as vendas por produto. E aqui são as vendas por vendedores. Desse jeito aqui, e ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Vou selecionar o fundo aqui, só onde tem os meus gráficos, e eu vou escolher aqui uma cor de fundo. Então, página inicial no baldinho aqui, eu vou escolher uma cor de fundo, para que a gente consiga aqui ter uma melhor visualização. Para ajustar agora essa parte aqui, vou fazer o seguinte, vou vir aqui, 2 cliques, e ele vai abrir essa parte aqui do lado para mim, vou escolher acima, e como tá branco, não vai dar de ver. Então, eu venho aqui e escolho aqui preto, para que seja mais fácil a visualização. Vou vir aqui, vou inserir também uma caixinha aqui de informações, para que a gente consiga fazer o seguinte, trazer a nossa parte lá de botão de opções para cá. Eu vou colocar aqui uma cor um pouco mais clara para que a gente consiga ver direitinho. Então, eu vou colocar essa cor aqui. No contorno, eu vou deixar sem contorno e ele vai ficar dessa forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nesse lado e eu vou copiar cada um deles, seleciono aqui com o Ctrl selecionado, Ctrl C e eu vou vir aqui e vou fazer um Ctrl V. Todo mundo vem para cá, clica fora. Lado direito aqui do mouse, eu vou trazendo aqui essas opções e vou deixando elas aqui alinhadas. Alinhei tudo aqui. Se você clicar agora nessas opções, você vai ver que não está acontecendo nada. Olha o meu cursor aqui em cima e ele está trazendo para essa planilha e, na verdade, tem que levar para outra. Então, eu vou vir aqui em feira, lado direito, formatar controle, e agora eu vou apagar esse aqui e eu vou vincular a essa daqui do lado no meu L1 e vou dar um OK. Pronto, agora você vai clicando aqui nos botões de seleção e os 2 gráficos são alterados aqui simultaneamente. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou dessas dicas, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário para mim aqui se você curtiu e gostaria de mais aulas assim. Muito obrigada e até o próximo vídeo.